Olá, meus amados irmãos. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui para mais um encontro maravilhoso com a palavra de Deus, neste momento tão particular, quando nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade, trataremos sobre a lição número 3, a lição que tem como título Os Dons de Revelação. Esta lição faz parte de um conjunto de lições que estão tratando sobre o assunto deste trimestre, que é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós já estudamos a lição número 1, que teve como título E deu dons aos homens, a lição número 2, que teve como título O propósito dos dons espirituais, e eu digo a você que estas lições estão disponíveis no nosso canal, você pode aproveitar. Se você ainda não assistiu essas lições, vá lá e veja que conteúdo precioso nós deixamos para vocês. E agora entraremos em lições que tratarão sobre os dons espirituais em suas categorias. Vamos aprender na lição de número 3 sobre os dons de revelação, na lição de número 4 sobre os dons de poder, e na lição número 5, sobre os dons de elocução. Então, prepare-se aí, meu querido professor, tenha nas suas mãos, ao seu alcance, algumas versões da Bíblia, como sempre faço aqui, deixo aqui ao meu lado. Tenha nas suas mãos algum livro auxiliar. Nós temos aqui um livro que é muito importante, o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, muito conhecido, e que é um livro que é sempre usado quando falamos de doutrinas na nossa igreja. E você tenha nas suas mãos também a revista da Escola Dominical e acompanhe a nossa fala aqui durante esta exposição. Nós fazemos todo o possível para seguir exatamente os tópicos da lição e ali nós vamos vendo o que podemos acrescentar e ajudar a você que vai lecionar no próximo domingo. Eu peço a você que porventura ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você deixe o seu like e que deixe um comentário, e nós teremos o prazer de responder ao seu comentário com muito prazer e alegria mesmo. Vamos então, irmãos, fazer uma breve oração, que é um hábito nosso, porque entendemos que quando tratamos da palavra de Deus, nós precisamos da inspiração e da direção do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, Senhor. Agora que o teu Espírito nos ilumine e que tudo que for falado aqui sirva para edificação, consolo, exortação e ânimo dos teus filhos que irão lecionar. E assim, Senhor, possam transmitir para os seus amados alunos a lição com alegria, com poder e com graça. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa lição. Vamos já conhecer o que é o nosso texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o versículo que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Repetindo, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A nossa verdade prática diz assim: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Prosseguindo, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 a 10, e livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Vamos então à leitura. Diz assim o primeiro texto: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro,
a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, versículo 8 a 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Prosseguindo, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22, diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Vamos agora para o nosso objetivo geral: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Este é o nosso objetivo geral. Olhando para a sua revista da Escola Bíblica Dominical, você vai ver um pequeno erro de grafia ou de digitação. Pelo menos na minha revista assim está, quando se lê expor os dons que fazem parte da... Aí tem uma palavra que na verdade deveria ser categoria. Mas você, meu querido professor, leitor atento, já sabe, nós estamos passando para você aqui esta correção. Faça essa correção na sua revista. Expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Prosseguindo, nossos objetivos específicos são conceituar o dom da palavra de sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e expor a respeito do dom de discernimento de espírito ou dos espíritos. Prosseguindo, eu trago para vocês aqui, meus amados irmãos, esse quadro que nós apresentamos na primeira aula. Esse quadro mostra os dons ministeriais, os dons de serviço e os dons espirituais. Eu destaco ali amarelinho os dons que trataremos nesta aula, os dons que fazem parte dos dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de ou dos espíritos. Prosseguindo, categorias e dom principal em cada categoria. Nós pegamos aquele quadro e colocamos aqui para mostrar a você esta divisão. Nós temos esta divisão que é feita por muitos estudiosos da Bíblia, que coloca a palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do espírito como dom de revelação. Fé, dons de curar e operação de maravilhas como dons de poder. Profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas como dons de elocução. Alguns estudiosos falam uma coisa interessante, eu queria dizer isso aqui para você. Eu tenho aqui um livro, O Espírito Santo, de Ralph Higgs, e ele traz alguns ensinamentos muito interessantes. Uma das coisas que ele fala é que em cada categoria de dom, há um dom que é o dom principal. Por exemplo, na categoria dos dons de revelação, o dom principal seria palavra de sabedoria. Na categoria dos dons de curar, o dom principal seria o dom da fé, porque sem a fé não há cura, não há operação de maravilhas. Os dons de elocução são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E neste grupo, diz esse autor, o dom principal seria a profecia. São apenas interpretações, formas didáticas de apresentar os dons espirituais. Isso ajuda-nos na compreensão, mas nós sabemos que Paulo não se preocupou em categorizar os dons.
Ele, quando citou os dons, ele nem citou nessa sequência como está aí na tela. Então, o mais importante é o conteúdo que nós encontramos na palavra de Deus a respeito destes dons e não simplesmente uma categorização ou uma forma de dividir de forma didática, simplesmente não pode engessar a palavra do Senhor quando nós estudamos. Então, as categorias são observações quando nós lemos a palavra de Deus e aí nós entendemos que realmente a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espírito falam de um saber sobrenatural. E é isso que importa para nós neste exato momento. Prosseguindo, vamos então à nossa introdução. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria, como vimos na tela anterior. Nesta lição, estudaremos sobre os dons de revelação. Segundo Meyer Pearman, são aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Eu faço já uma observação nesta primeira tela, nesta introdução, sobre o que Meyer Pearman fala sobre esses dons, os dons de revelação. Veja que quando se fala em revelar, é mostrar o que está oculto. Revelar é mostrar o que não está patente aos nossos olhos, aquilo que nós não podemos perceber ou saber. Então, Deus nos revela, Deus nos mostra. Por isso, esses dons, chamados de dons de revelação, também são chamados de dons do saber. São dons que nos capacitam a saber sobrenaturalmente aquilo que nós, pela nossa experiência, pela nossa percepção, pelo nosso intuito, jamais poderíamos conhecer. Mas vem de Deus esta revelação. Vamos prosseguir e ver lá o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre palavra da sabedoria. Qual é o conceito? Vamos lá. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, um outro autor muito conhecido no meio pentecostal, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. É um pronunciamento ou declaração de sabedoria vinda diretamente de Deus e em um momento oportuno para resolver questões, decifrar mistérios, interpretar sonhos, sair de situações embaraçosas, esclarecer significados numéricos e visões misteriosas. Eu deixo para você todos esses versículos. Nós não temos tempo aqui para ler todas essas passagens bíblicas, mas eu trago para você esse conteúdo adicional, não está na nossa revista, mas você pode ver nestes textos como que a palavra de sabedoria fez com que homens de Deus e até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo saísse de situações nas quais parecia não ter saída. Como, por exemplo, em João, no capítulo 8, versículo 7, quando Jesus Cristo diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi uma palavra de sabedoria que resolveu uma questão que estava sendo posta diante dele, até para poder acusá-lo, testá-lo. Mas ele, com esta palavra de sabedoria, ele resolveu a questão e os homens foram embora. E ele perguntou à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Prosseguindo, vamos ao item número 2 do primeiro tópico, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios no Antigo Testamento
vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó, através de José, o filho de Jacó, como está escrito em Gênesis capítulo 41, versículo 14 a 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Vejamos o que foi registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9 a 10, sobre este fato. Diz assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9 e 10. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Em o Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão chamado Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada de libertos, ou por alguns, em algumas Bíblias, chamada de libertinos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Daí, irmãos, entendemos que todo pastor deve buscar de Deus esse dom, para ele poder resolver as questões que se tornam cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis na sociedade que nós estamos vivendo. Problema de relacionamento conjugal, problema de sexualidade, como vivemos hoje em dia com tantas ideias que estão dominando o mundo. O homem de Deus precisa ter a palavra de sabedoria para resolver questões. Prosseguindo, e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal, até mesmo com a nossa intuição. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Prosseguindo, vamos então para o item número 2, ou tópico número 2, primeiro item que fala sobre o que é a palavra da ciência. Trataremos então do segundo dom, que é considerado o dom de revelação. O que é então a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, como vamos encontrar em algumas Bíblias? É um pronunciamento ou declaração de fatos, inspirado de um modo sobrenatural. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua Teologia Sistemática, diz assim a nossa revista CPAD. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Durante muito tempo, e ainda se fala hoje, sobre um dom que não existe na Bíblia, o dom de revelação. Ah, o irmão tem um dom de revelação. Na verdade, se lhe é revelado
algo que ninguém tem o conhecimento e você recebeu esta revelação, na verdade, Deus está te dando uma palavra de conhecimento. Deus está dizendo algo para você, alguém que se perdeu, e você diz, olha, vá a tal lugar e ele está lá. O Senhor me revela que ele está naquele lugar. É um fato ou circunstância oculta que passa a ser conhecida por alguém através do Espírito Santo. E serve para quê? Para edificação da igreja, é claro. Não é para benefício próprio. Toda revelação que vem de Deus é para a sua glória, para a sua honra e para a edificação da sua amada igreja. Prosseguindo, qual é a função desse dom? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim e outros. Isto é mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Prosseguindo, item número 3 do segundo tópico, exemplos bíblicos da palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Nós vamos mostrar isso na próxima tela. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou, aí vem a palavra descortinar no sentido de revelar o que está oculto, tirar o véu. Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ao profeta Daniel foi revelado como seriam os impérios da Babilônia, Medo-Persa, Roma, Grécia. Foi revelado antes que acontecesse, foi revelado ao profeta o que havia de acontecer. Prosseguindo, vamos ler aqui o texto que trata sobre Eliseu. Diz a palavra do Senhor o seguinte: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Quem revelava isto a ele? Era Deus. Era Deus que mostrava, meus amados irmãos. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem é o traidor? Quem é que está saindo daqui e contando para o rei de Israel onde vou colocar o meu exército? Mas diz assim um dos seus servos, algum servo que conhecia muito bem o homem de Deus chamado Eliseu. Disse assim, e disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Era Deus quem revelava ao profeta. Em o Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Eu acrescento aqui, deixando para vocês duas passagens bíblicas. Essas passagens bíblicas estão no Novo Testamento e falam de fatos que aconteceram no ministério do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo
Primeiro, versículo 48. Há um fato, eu quero ler para você aqui, eu quero até ler alguns versículos antes, você pode fazer isso também. Versículo 45 em diante. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi, eu, estando tu debaixo da figueira. Versículo seguinte. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu no versículo 50 e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. Natanael naquela hora ficou surpreso, mas ao Senhor Jesus Cristo foi revelado aonde estava Natanael. Mateus capítulo 17, versículo 27 é o próximo texto, mas eu quero ler para você a partir do versículo 24. Diz assim: e, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Como o Senhor Jesus Cristo sabia que na boca daquele peixe havia uma moeda com a qual poderia pagar o tributo tanto dele quanto do apóstolo Pedro. Porque foi dado a ele esse conhecimento naquele momento. Assim, vemos que este dom não apenas se evidencia no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento e até mesmo no ministério do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos ao terceiro dom, categorizado como dom de revelação, o dom de discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos, o que é? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Mike Pierman diz que este dom capacita o possuidor a discernir se um profeta fala ou não pelo Espírito Santo. Daí, irmãos, nós apresentamos para você algo interessante. Para isso, se utiliza de duas provas. Primeiro, a doutrinária e segundo, a prova prática. A doutrinária diz respeito às heresias que contradizem o que a palavra de Deus verdadeiramente diz. Irmãos, muitas heresias que nós vemos por aí têm origem em espíritos malignos para poder tirar da graça o incauto, aquele que não tem um zelo pela meditação na palavra do Senhor, logo é levado por um vento de doutrina, ensino satânico,
que se infiltra muitas vezes nas igrejas como ensino, como se fosse ensino divino. Mas daí a importância de discernirmos o que está por detrás daquele ensino. Daí a importância de termos esse dom no seio da igreja. E de forma prática, Jesus Cristo disse, olha, vocês conhecerão pelos frutos. Pelos frutos nós conhecemos o que vem do homem, o que vem de Deus e o que vem do mais profundo inferno, meus amados irmãos. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 15 ao versículo 23, temos o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. É para enganar mesmo, para iludir. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Prosseguindo, o item número 2 do terceiro tópico fala sobre as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, meus amados irmãos, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou pior, de origem maligna. Como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias ou as falhas alheias. Eu acrescento mais uma frase, irmãos. Tampouco a percepção natural humana. Espera aí, eu acho, eu penso. Não, irmãos. O discernimento de espírito é algo que vem de Deus. Naquele exato momento, se você já nunca presenciou isso, eu já tive oportunidade de presenciar. Em meio ao movimento pentecostal, eu vi, nós vimos, a congregação viu alguém andando pelo meio da igreja e falando palavras desconexas. A palavra que ele falava era algo assim: mistério, 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 não pode ser revelado, mistério, 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 não pode ser revelado. E naquele momento o dirigente da congregação impôs a mão sobre aquela pessoa e aquilo parou na mesma hora. Repreendeu o espírito maligno que estava se infiltrando no meio do povo de Deus para trazer confusão. Então nós precisamos desse dom para podermos discernir o que vem de Deus, o que vem do próprio homem e o que vem do mais profundo inferno, meus amados irmãos. Prosseguindo, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, pela peneira das Sagradas Escrituras. Jesus ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Nós lemos aqui para você. Isto é, pelo caráter. Jesus conhecia o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Eu quero deixar para vocês 3 exemplos de discernimento de espírito no Novo Testamento. Primeiro, Mateus 16, versículo 22 e 23, diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, o Senhor Jesus Cristo foi tomado de parte pelo apóstolo Pedro, chamou aqui a parte, e o que ele disse para o Senhor Jesus? Diz assim: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas
que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Senhor Jesus Cristo notou que o que estava motivando Pedro a dizer aquelas palavras não era outra pessoa a não ser o próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Atos capítulo 13, versículo 6 a 12, irmãos, também fala de um fato bem interessante, eu vou ler para você. Atos capítulo 13, versículo 6 a 12. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar ou apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O outro exemplo está em Atos Apóstolos, capítulo 16. Você pode ler esta passagem junto com os seus alunos, caro professor. Atos Apóstolos, capítulo 16, quando uma jovem adivinhadora perturbou também o apóstolo Paulo durante alguns dias. Diz assim a palavra do Senhor, quero ler para você. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 primeiro, depois 17. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ora, esta jovem não estava falando mentira, ela estava falando a verdade, mas isto estava perturbando. Diz aqui a palavra do Senhor: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, irmãos, preste atenção no que nós apresentamos para você aqui. Muitas vezes as pessoas se encantam com um elogio. Aqui Paulo poderia ficar encantado com o elogio. Oh, estamos sendo reconhecidos como servo de Deus. Mas aquilo era feito para dar ganhos aos seus senhores. Aquela jovem é uma jovem adivinhadora. E Paulo, então, repreendeu aquele espírito. Ele discerniu o espírito que estava motivando aquela jovem a falar aquelas palavras para dissimular, para distrair as pessoas, para não ouvir a palavra da verdade. Vamos então para a nossa conclusão. A Igreja de Jesus necessita de dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém. Eu encerro aqui convidando você, meu querido irmão, para estar conosco na próxima lição, na lição número 4, quando falaremos sobre os dons de poder. Eu quero terminar esta aula agradecendo a todos vocês que nos assistiram até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se não fez nenhum comentário em nenhuma de nossas lições, faça o seu comentário. Nós teremos o prazer
em te responder. Termino deixando mais uma vez um abraço para toda a minha família, irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e deixo aqui um abraço para o meu amigo pastor, presidente da DICOL, o pastor Samuel da Silva. E que Deus te abençoe, meu amado irmão. Estaremos juntos aqui na próxima semana para estudarmos a próxima lição. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém e amém.